O assunto de hoje é a desigualdade de oportunidades para homens e mulheres no mercado de trabalho. Um estudo recente da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, aponta que, apesar de progressos registrados desde 1991 em todo o mundo, as taxas de emprego das mulheres permanecem muito abaixo das dos homens, com apenas 46,4% das mulheres em idade ativa empregadas em 2024, em comparação com 69,5% dos homens. Neste ritmo, atingir a igualdade nas taxas de emprego vai levar quase 2 séculos, 200 anos. Quais são os fatores para essa desigualdade e como melhorar a situação em menos tempo? Sobre este assunto, a gente conversa agora via internet com a especialista em gestão de pessoas, a Ilana Miller. Boa tarde, Ilana, muito bem-vinda aqui ao Balanço Geral. Muitas políticas públicas existem hoje para garantir aí os direitos femininos, né, no mercado. Você pode citar os avanços que foram conquistados nos últimos anos, nas últimas décadas, neste tema tão polêmico? Sim, boa tarde pelo convite. É um tema espetacular e a gente precisa. É bom que você está falando, sim. Nós conquistamos espaço, temos avançado, mas precisamos ainda mais celeridade nesse processo. Então, nesses últimos anos, por exemplo, agora nós temos um relatório que as empresas obrigatoriamente devem preencher anualmente, falando sobre a equidade, a igualdade de remuneração, porque na prática alguns homens aí ocupam as mesmas posições que nós mulheres, mas a nossa remuneração mensal é menor e ocupando o mesmo cargo. Então, esses relatórios vão demonstrar, vão apontar, de fato, o que na prática vem ocorrendo e que precisa melhorar. Mas nesses anos, em especial nesses últimos 5 anos, nós passamos a ocupar mais posição de liderança, gerência, diretoria. Mundialmente, temos ocupado mais posições de presidência. O processo ainda é lento, percentual pequeno. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 60% de mulheres, né? Fizemos o último censo há pouco tempo e temos uma taxa altíssima, né, de mulheres e mulheres no mercado de trabalho, e não percebemos a mesma proporção quando se diz: e as mulheres estão ocupando as posições de liderança? Ainda não. Então, precisamos agir, precisamos mais ações. As empresas devem formar e capacitar mulheres para ocuparem posição de liderança. Agora, Ilana, você até respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer sobre melhorou o cenário das mulheres em posição de liderança, mas ainda está abaixo do que se considera ideal. O que você acha que acontece? Isso é algum resquício do machismo ainda, de se entender que a mulher não tem voz de comando, voz ativa perante uma equipe formada eminentemente por homens ou majoritariamente por homens? É ainda um pouco isso, essa falta de confiança, achar que a mulher não vai conseguir se impor diante de uma equipe formada por mais homens? Tem uma série de questões, uma delas é essa. Uma outra questão é, quando eu sou entrevistada por um homem, isso já aconteceu na minha vida, né? Estive no mercado de trabalho durante 20 anos, há 15 anos, e empreendi e abri minha empresa. Então, a pergunta era: você casou há pouco tempo, você pretende ter filhos? Para homens não se faz essa pergunta em processo seletivo. Então, o que acontece? Por que sim, eu pretendo ter filhos, mas profissionalmente eu não vou ser tão boa quanto? Por que a maternidade vai me atrapalhar ao ponto de eu não ocupar uma posição de liderança e não ser aprovada para tal? Então, existe uma série de questões que precisam ser trabalhadas. E quando eu falo com todos, porque por vezes a discriminação é um viés inconsciente. Tá? Inconscientemente vem algumas questões e na hora de aprovar, inclusive internamente, quando a gente faz seleção interna, a gente vê mais homens ocupando e sendo aprovados para posições mais sérias. Mulheres também, em algumas empresas, já têm hoje benefícios. Temos empresas que têm creche dentro delas. E olha que bom, você tem uma flexibilidade, né? E se sente, inclusive, mais incluída na tua organização quando você pode, inclusive, levar seu filho de 0 a 6 anos para a creche que fica ali naquela indústria. Então, realmente, o mercado tem praticado benefícios diferentes, mas temos que acelerar. O percentual ainda é muito pequeno.
Inclusive, dados ainda mostram muita desigualdade, né? Tem uma pesquisa que foi feita por um site de empregos que revelou que 67% das mulheres acreditam que a maternidade, a gente estava citando isso, né? E outros fatores externos diminuem as chances delas conseguirem um emprego, né? No teu dia a dia, você percebe também isso, Ilana? Sim, inclusive, eu percebo hoje, não estando mais dentro de empresa, quando eu estava fazendo parte do mundo organizacional, eu lembro, inclusive, quando eu tenho duas filhas, quando eu engravidei da segunda filha, o absurdo comentário que eu ouvi: olha, você sabe que a presidência e a vice-presidência aqui não gostam muito dessa história de mulheres se afastando em licença maternidade, né? Então, assim, na época eu era uma gerente. E eu ainda tive que ouvir que ia ser muito complicado eu me ausentar 4, 5 meses da empresa para licença maternidade. Então, por que isso? Tá? Fora do mundo organizacional, como consultora, em rodas de conversa, eu interajo muito mais com homens em posição de liderança, com homens decisores do que mulheres. E me testam bastante. Então, a gente tem que ser firme. Eu recomendo muita assertividade. Não tenham medo, receio de falar os diversos papéis que nós, mulheres, ocupamos na sociedade. Porque temos vida pessoal, temos vida profissional, temos o nosso autocuidado. A gente precisa parar, fazer nossos exercícios físicos, nos dedicarmos à nossa vida também. Então, não se ressente de contar a sua história por completo e eduque a sociedade, eduque homens e mulheres, que algumas mulheres também trazem esses vieses, para termos uma qualidade de vida mais equânime. Ilana, tem aquela questão do estigma da dona de casa ainda, porque a empresa talvez entenda que ela tem que cuidar de casa, tem que cuidar dos filhos, eventualmente cuidar dos pais idosos, e tudo isso talvez tire o foco, né, do trabalho. Essa é uma outra situação que precisa ser bem explicada, porque o homem também hoje, né, há um consenso de que ele precisa ter a parcela dele na educação dos filhos dentro de casa, mas isso pesa mais para a mulher do que para o homem. Ainda temos muitas mulheres solo em geral. Quando eu digo solo, tiveram filhos, né? E sem manter assim, uma relação, companheiros, enfim. Mulheres separadas, inclusive, que passam por esses problemas, sim, de não ter com quem dividir, falta de rede de apoio, inclusive. E a gente percebe que você tocou num outro ponto. Mulheres, quando tem pais mais velhos na família em geral, nós mulheres somos as cuidadoras. Então ficou meio sanduíche, né? Que eu estou cuidando dos filhos e olhando os pais. E como é que fica a minha agenda pessoal? Essa é uma outra pergunta que fazem em processo seletivo e que também pode impactar, como você está trazendo, a gente ter menos mulheres, inclusive empregadas em algumas posições que são diferenciadas. Esse é um processo educacional. A nossa sociedade precisa, a gente precisa ter conversa, as empresas já estão fazendo rodas de conversa, já têm feito programas de mentoria, homens e mulheres interagindo, mentor e mentorado, para justamente a gente diminuir essa desigualdade. Então, se as organizações ajudam estudando esses casos, trazendo benefícios diferenciados e práticas e programas de desenvolvimento, isso vai contribuir para o próprio ambiente, porque a gente precisa de diversidade, né? A gente está falando homens e mulheres, gêneros que pensam diferente, agem diferente e a gente aprende junto. Inclusive, muitas empresas aqui no Porto de Santos, elas têm políticas voltadas para essa questão, né, de treinar mulheres para funções de liderança, né, dentro do seu ambiente corporativo. Então, já dentro das empresas começa a existir uma visão um pouco diferente. Mas para a gente encerrar, Ilana, o que você acha que poderia ser feito em âmbito governamental, as políticas públicas para mudar esse cenário? Tá. Eu aprendi, pesquisando a situação de alguns países. Teve um deles que a gente leu uma pesquisa que o horário de trabalho, tá, das mulheres era compatível, era próximo do horário, por exemplo, da escola dos filhos. Se eu levo minhas filhas
às 7 da manhã para a escola e elas ficam até às 3, as mulheres tinham uma jornada semelhante. Isso ajuda bastante. Em termos de políticas públicas, o relatório já foi um lançamento assim, sensacional, só que mulheres precisam, muitas estão com dificuldade de inscrever seus filhos nas escolas, nas creches, né, do governo, e isso impacta a vida profissional. Então, quando elas dizem, não fica difícil para mim aceitar uma jornada de 8 horas por dia, por quê? Porque de manhã elas têm as atividades das famílias, e aí elas tentam fazer eu diria que alguns bicos, algumas delas, né? Algumas atividades como temporárias, enfim, na parte da tarde, porque já tem que pegar o filho na escola, enfim. Então, fica confuso essa dinâmica. No momento que você tem países que as situações se falam diferentes, né? Então, você tem a jornada de trabalho da mulher mais compatível e favorável a outras situações. E outra coisa, a liderança. A liderança, muitas vezes, mulheres, sim, precisam levar, como você falou, seus pais aos médicos, seus filhos aos médicos. Você está falando de pais e filhos. Então, se você não tem esse processo de comunicação, se eu não posso me ausentar por 1 hora para levar um filho ao médico, já complica, né? Então, você está vendo que as questões são diversas e elas precisam ser estudadas. Isso vem avançando em muitos países que a gente percebe que a desigualdade é menor. Então, além do que a gente falou, das empresas pensarem em programas de desenvolvimento, mentoria, formação de mulheres, o apoio de políticas públicas é fundamental. Muito bem, Ilana, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral, um tema sempre importante que precisa ser discutido para que a nossa sociedade evolua. Boa tarde para você. Obrigada.